15 horas e 59 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa, que é a minha especialidade, em acupuntura em especial, mas também da medicina tibetana e ayurvédica e também as técnicas e as tecnologias de ponta para a saúde e qualidade de vida, como é o caso de hoje que iremos tratar da microfisioterapia. 24 de junho é um dia muito especial. É o dia de São João Batista, o nascimento de São João Batista. É uma data de festa junina, mas é uma data também que se comemora, sobretudo, o equinócio de inverno. É uma data em que muitas sociedades têm uma comemoração importante. E não é à toa aquela frase da música popular que fala a São João aquecer a fogueira dentro do nosso próprio coração. Obviamente isso significa um maior grau de consciência e espiritualidade. Para se ter uma ideia, no Antigo Egito hoje se comemorava, no Antigo Egito, o Dia das Lanternas, que equivale também à fogueira no nosso coração. No Canadá, hoje é feriado nacional de Quebec e hoje é o Dia Internacional do Disco Voador e Dia do Observador Aéreo. O São João, que é o dia mais importante, a comemoração mais importante de hoje, é o responsável pelo título de Santo Festeiro. As festas são recheadas de muita dança, em especial o forró lá no Nordeste. Alguns símbolos são conhecidos por remeterem ao nascimento de São João, como a fogueira, como eu disse, o mastro, os fogos, a capelinha, a palha e o manjericão. Nas cidades nordestinas existe o costume nessa madrugada do dia 28, 24 de junho, tomar banho em um rio ou mesmo mergulhar uma imagem do santo como forma de purificação. Nesse mesmo dia, em 1665, ocorreu a fundação do município de Atibaia, aqui em São Paulo, pelo bandeirante Jerônimo de Camargo. Em 1848 foi a vez de fundação de Caratinga, em Minas Gerais. A Basílica Velha de Aparecida foi também inaugurada no dia 24 de junho de 1888. E em 1901, nesse mesmo dia, houve a abertura da primeira exposição de obras de Pablo Picasso em Barcelona. Como eu disse, hoje nós vamos falar de novas técnicas e tecnologias para o bem-estar e qualidade de vida, que é a microfisioterapia. Como esse método trabalha com a memória do corpo em suas mais diversas situações, a técnica manual, criada pelos franceses Daniel Grosjean e Patrice Benin, é baseada na embriologia e filogênese e visa identificar os traços deixados por eventos ocorridos e não eliminados pelo organismo. Para isso, eu entrevisto Sérgio Augusto Moreira Bastos Júnior, que é fisioterapeuta com formação em microfisioterapia em 2008 e facilitador Seikei desde 2011. Antes disso, porém, às 16 horas e 3 minutos, vamos à notícia do dia. Descoberta a enzima que detecta DNA fora do lugar. Nas células animais, as moléculas de DNA ficam normalmente circunscritas ao núcleo celular e às mitocôndrias. Quando o DNA aparece fora dessas organelas, no assim chamado citossol, o fluido intracelular ou matriz citoplasmática, muito provavelmente esse DNA tem origem em um agente patogênico ou é um vírus de DNA. É por isso que o DNA citossólico desencadeia uma forte resposta do sistema imunológico que tenta defender-se. No entanto, vários outros problemas também podem levar à liberação do DNA da própria célula no citossol. Nesse caso, a resposta imunológica resultante pode precipitar uma doença autoimune. O sistema imunológico é a primeira linha de defesa do corpo contra patógenos, os patógenos invasores. Ele reage a intrusos induzindo a produção de proteínas de interferon, que alertam o braço adaptativo do sistema imunológico.
Abre aspas. Só recentemente foi descoberto que as enzimas CGAS servem como sensor, conta o professor Karl Peter Opfner, da Universidade Ludwig Maximilians, da Alemanha, cujo grupo agora determinou a estrutura tridimensional deste detector de DNA. Os pesquisadores não apenas delinearam a estrutura da própria molécula, como também elucidaram a conformação do complexo formado quando ela se liga ao DNA. As implicações para terapias indicam que a ligação do DNA altera a estrutura do CGAS, permitindo à enzima catalisar a síntese de um dinucleotídeo cíclico. Com essa constatação, há a primeira evidência de uma relação mecanicista e evolutiva entre as reações imunológicas induzidas pelo DNA e pelo RNA, comentou Opfner. Bom, isso é muito interessante, né? Porque o avanço da ciência, como a gente sempre tem dito aqui no programa Salutes, ela nada mais do que a comprovação do que algo já existe. Assim é com a evolução da física quântica, da saúde quântica, dos princípios quânticos e, sobretudo, da biofísica e da biomedicina alemã, que eu tive a grata satisfação de fazer um curso esta sexta e esse sábado com o Dr. Francisco Viana Filho, aqui em São Paulo, que é dados maravilhosos em que a ciência, a mecânica, a eletrônica e a eletricidade comprovam o que as tradições já falam há milhares de anos. Às 16 horas e 6 minutos, vamos às notas e informações do dia de hoje. No próximo dia 7 de setembro acontece o 2º Congresso Latino-Americano em Saúdes e Terapias Quânticas, promovido pela Fisioquant, no Mag Sud Plaza, aqui em São Paulo. Entre os palestrantes estarão os doutores Fátima Dalossi, Marco Rogério Marcondes, José Irineu Golbspan, Rosângela Arnit, Bruno Amaral, Lara Alves, Márcia Gravatá e a Marta Torvanoy. Aliás, tivemos ontem também uma aula bastante importante com a Marta Torvanoy sobre saúde quântica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 44 3033 2407. 44 é o prefixo da cidade de Maringá, 3033 2407 ou pelo e-mail cstq@fisioquantic.com.br. O e-mail eu vou repetir, cstq@fisioquantic.com.br. Eu estou colocando aqui no chat o número do telefone e o e-mail. E aqui no chat já temos a presença de Giba Riso, que na verdade é o nosso querido amigo Palhaço Osório. Você está chique, hein? Paletó, pullover, chique demais. Viva a jaca! Falou Giba Riso, o Palhaço Osório. E ele já tem uma pergunta bastante interessante para o nosso entrevistado, que oportunamente será feita, viu, Osório? Fique aí, não saia daí. Hoje é o Dia Internacional do Leite, também está falando Adriano Santos. Pois é, a polêmica do leite, né? O leite e as suas polêmicas em relação ao consumo do homem. O homem é o único mamífero que toma leite após a sua adolescência, né? Na verdade após a sua infância, e continua tomando leite de uma espécie que nem ele é. E é muito complexo essa questão do leite. Muito bem, estamos aqui, temos o prazer de receber aqui nosso amigo, né? Porque na verdade o Sérgio já esteve aqui presente, o Sérgio Augusto Moreira Bastos Júnior já esteve aqui no nosso programa, por isso que ele acabou sendo novamente convidado, para falar sobre a microfisioterapia, esse método francês que trabalha com a memória no corpo e suas diversas situações e, obviamente, o que essas memórias podem acabar atrapalhando no nossa real saúde, na qualidade de vida. Como eu costumo dizer, a saúde e qualidade de vida é ser o que a gente realmente é, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico.
Nós temos uma programação genética com determinados dons e defeitos. Estamos aqui para estimular os nossos dons e transformar os nossos defeitos em negativos para positivo e sermos realmente quem somos, de verdade, com consciência, com alegria, com felicidade. Isso não significa que não enfrentemos problemas. Obviamente, todos nós temos problemas, temos fases melhores e fases piores, mas sermos quem a gente é, com alegria, com felicidade, com aprendizado, sendo grato pela vida e por a satisfação de ter essa capacidade de se transformar, é a grande saída para a qualidade de vida e para a saúde, inclusive. Muito boa tarde, Sérgio Bastos, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Salutes. Boa tarde, João. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a microfisioterapia, e nós estamos aqui para servir todo mundo e, na medida do possível, responder a todas as perguntas. A microfisioterapia, Sérgio, primeira pergunta, é preventiva ou curativa? Na medida da cura, em que nível e em que profundidade ela se dá? Ela é tanto curativa quanto preventiva, né? A gente tem uma parte na microfisioterapia que a gente trabalha sobre terrenos latentes, né? Coisas que aconteceram durante a vida da pessoa e que não estão gerando nenhum sintoma. E mesmo assim a gente dá o estímulo de correção para evitar que se tenha algum tipo de patologia, algum tipo de lesão, né? E através de todos os estímulos a gente inibe a formação de algum tipo de sintoma. Já no curativo, se a pessoa tem alguma lesão, alguma doença, por exemplo, de depressão, diabetes ou mesmo uma dor crônica, a gente vai buscar qual é a lesão, qual é a memória celular no período X, por exemplo, no período fetal, período de primeira infância, adolescência, da vida adulta, que está gerando aquele sintoma. E aí a gente estimula o corpo, a gente estimula a autocura, né? O processo que nós temos no nosso corpo através da filogênese. Pode falar. A filogênese é uma coisa importante que a gente tem às vezes que estar explicando realmente alguns termos para as pessoas que nos assistem. A filogenética, eu tive a oportunidade de estudar durante a formação da psicopatologia, muito interessante, em que a gente apreendeu no feto que todas as filos, né, os reinos, acabam se reproduzindo dentro da gravidez, na produção, na geração do feto, né? Então tem desde o subreptiliano até chegar no homem, né, passando pelos sistemas neurovegetativos, etc. e tal. Então essa formação dos reinos anteriores, a mulher quando está grávida, ela praticamente vive em seu ventre a produção do universo. É uma coisa das mais lindas, assim, porque ela é como se ela repetisse dentro do seu próprio ventre a geração do cosmos, né, e do planeta, sobretudo, né? Ela vai gerando dentro da sua barriga e, obviamente, no próprio próximo ser, todos os reinos da natureza. Inclusive, no caso da psicopatologia, estudava-se como que algum evento ou algum fenômeno durante a geração poderia causar um trauma futuro que deveria ser tratado, inclusive, na vida adulta. Como é que a microfisioterapia trabalha com esses possíveis traumas durante a fase intrauterina, Sérgio? Então, a gente tem toda uma pesquisa na microfisioterapia com relação à embriologia, né? Formação de todos os tecidos embrionários. E quando se tem por exemplo, uma separação, uma morte, ou mesmo um perigo de perder o feto, o feto ele grava essa situação. A célula do feto, mesmo que ele não tenha consciência física, ele tem consciência emocional. Existem pesquisas hoje que falam que até 3 anos de idade a gente não tem memória cerebral, a gente tem memórias emocionais. E essas memórias emocionais, elas ficam gravadas nas células. E aí, através desses mecanismos de defesa que o corpo utiliza por conta da filogênese, o corpo vai fazer ou não essa correção dessa memória que ficou. E aí, através da microfisioterapia, a gente identifica
essa separação, essa morte, esse medo da morte, e faz esse estímulo, como eu falei antes, é um estímulo de autocura, é estimular o corpo a refazer o que ele não conseguiu fazer naquela época. Eu tive a oportunidade de passar por sessões com você, Sérgio, e eu vi que são gráficos complexos, o computador vai do lado ali para fazer uma rotina, uma checagem de pontos, de reações do organismo, etc. E me parece que é algo bastante complexo, mas ao mesmo tempo muito sensível, né, Sérgio? É complexo, mas ao mesmo tempo é simples, né? O Daniel Grosjean é um dos criadores da técnica, ele fala que a gente tem que caminhar sempre para a simplicidade. O simples é o mais eficaz. Como, por exemplo, a própria acupuntura, né? Os estímulos mínimos da acupuntura, da homeopatia, do floral e também da microfisioterapia. Só que a visão da microfisioterapia, ela vai para uma questão embriológica. Todos os pontos na micro, eles têm um porquê de ser tocado aqueles pontos. Não são pontos aleatórios, né? São pontos que foram pesquisados durante 30 anos, que se está pesquisando ainda, e são pontos que, por exemplo, se entre o terceiro e o quarto mês de gestação apareceu aquela estrutura, e eu sei que, por exemplo, na filogenética, entre a terceira e o quarto mês de gestação, eu tenho a mudança da questão de réptil para a de ave, eu sei que, por exemplo, o réptil ele age sobre agressão, ele sempre agride. Medo, uma resposta do próprio medo seria isso? É um instinto agressivo. É um instinto agressivo. É aquela pessoa que explode do nada num trânsito. Tá lá, tá tudo bem, aí alguém bate no carro, ele sai e dá um tiro no cara. Isso é um instinto reptiliano, é um instinto agressivo. E a ave, ela já tem uma questão emocional em cima da situação. De preservação. De preservação. Se você tirar um ovo do ninho da galinha, ela não sabe contar, mas ela sabe que está faltando. Então, se eu tenho uma situação que gerou um bloqueio sobre aquele mês entre 3 e 4 meses da período fetal, por exemplo, eu sei que a mãe estava passando por situações de perdas, de mortes, de separações. E como é que você observa isso, Sérgio, através de testes cinesiológicos, toques, resposta do próprio organismo? Como é que a microfisioterapia faz essa avaliação em nível corporal para levantar se houve um determinado trauma da mãe durante a gestação de um paciente que você está atendendo naquele momento? São testes dérmicos, são testes feitos sobre a pele. Eu não utilizo cinesiologia aplicada, eu utilizo o teste dérmico para ver a movimentação dos tecidos do corpo. Por que dérmico? Porque sistema nervoso e pele têm a mesma origem embriológica, eles nasceram do mesmo tecido, é tecido ectodérmico. Então, através desses testes, eu vou fazendo a leitura de todos os tecidos embrionários. E aí eu vou vendo se tem uma lesão ou não. Eu tenho uma perda de vitalidade, perda de movimentação vital do tecido. O Giba Riso, ou Palhaço Osório, tem uma pergunta engraçada aqui. Posso fazer já? Pode. As rugas na minha testa é de algum trauma ou é velhice? Acredito que é. Pode ser ambos. Pode ser ambos. O Osório já tinha feito logo essa pergunta aqui. Eu falei tem uma pergunta engraçada. Ele falou, qual que é? Eu falei, não, vou fazer só no ar, né? Para não confundir. E aí, essa teste dérmico, você faz uma pergunta para o corpo e faz uma indagação para ver como que ele responde, como é que ele reage diante daquele questionamento, daquele problema? Como eu falei, todos os pontos eles têm uma memória. Eles têm um significado, eles têm um porquê daqueles pontos estarem ali. Então, o que eu faço? Eu pego duas áreas de mesma origem embriológica e faço o teste dérmico.
E aí o que o corpo pode me mostrar? Ou ele fica livre, que é quando eu não tenho o bloqueio do corpo. O que seria o bloqueio? É como se fosse um aumento de tônus do corpo. A pele fica rígida. E aí quando eu não tenho essa rigidez na pele, é porque está livre. Aquele local está livre. E aí quando eu tenho bloqueio, é porque tem aquela rigidez naquele local. E através desses testes aí eu vou desmembrar aquele mapa específico. Por exemplo, se eu tenho um mapa relacionado a lesões tóxicas e eu faço o teste e se dá um bloqueio, eu vou identificar qual é a toxina que gerou aquele bloqueio e aí eu vou ver em qual órgão do corpo, qual célula de qual órgão do corpo que está em deficiência. Mas de qualquer maneira é uma reação orgânica, biológica. Você faz uma indagação para o corpo. É como se você tivesse uma conversa com o corpo num outro nível, é isso? Sim. Poderia, a grosso modo, dizer isso. Sim. É uma conversa, vamos lá, quântica. Paralela. Vamos lá. E como é que as pessoas reagem a partir do momento em que você denota, você avisa, você pergunta se a pessoa teve um trauma durante tal fase da vida? Só pela informação disso, uma pequena manobra na derme é o suficiente para desbloquear esse lado mais rígido, mais duro, que está ocasionando uma determinada patologia, um problema? O principal da micro é o estímulo tátil. É o estímulo dérmico que a gente dá na micro. Eu poderia fazer a sessão inteira sem falar nada para o paciente. Só que, como o corpo pode receber até 4 tipos de estímulos, né, tátil, verbal, químico e elétrico, se eu dou tátil e verbal, né, que eu vou estar falando para a pessoa sobre aquela situação, aquele trauma, é mais um mecanismo para o corpo achar qual é o caminho da cura. E como ela já está a maioria das pessoas já está tomando algum medicamento, já está recebendo o estímulo químico, eu tenho 75% de chance daquela pessoa chegar à cura. E nos casos das pessoas que não estão tomando medicação, ou tomando uma medicação floral, alquímica ou quântica, ou assim, tudo bem, está tomando alguma medicação, você acaba liberando e facilitando até a absorção e os resultados, os efeitos de tais medicações. Mas no caso das pessoas não estarem tomando nada, você descobre que tem algum problema ali. Só o estímulo tátil é suficiente para um desbloqueio, para uma cura? Sim, só o estímulo tátil, tanto que a gente faz em bebê sem falar nada. Essa é uma das outras perguntas aqui. E fazem recém-nascidos. A pergunta do Adriano Santos, ele fala isso mesmo. A microfisioterapia tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Sim, né? Inclusive pessoas grávidas. Inclusive. Sim, grávidas, de recém-nascido até 150 anos. As únicas restrições que nós temos na microfisioterapia são pacientes com câncer em estágio terminal, porque o corpo não tem vitalidade para receber o estímulo. Ele já está gastando muita energia para se manter vivo. Então, você dá mais um estímulo da microfisioterapia, ele vai gastar muito mais energia. Então, na próxima quinta-feira eu farei uma palestra na Clínica TAI, onde eu atendo, às 19 horas, sobre acupuntura e depressão. Entretanto, ontem estive num curso com a Marta Tovlanoy, a médica da Unicamp de Campinas, e eu pude conversar com alguns médicos no intervalo do café, em que falava que o processo da depressão, inclusive, é uma reação orgânica até para que o corpo não desenvolva patologias mais sérias, como o câncer, por exemplo. Para não desenvolver mais o câncer, o corpo deprime para ele parar. Ele dá uma parada, ele deprime para não ter se ele continuasse naquela frequência, naquela atividade, desenvolveria coisas piores. A minha pergunta é, como a microfisioterapia atua nas diversas fases da depressão, nos níveis 1, 2, 3, 4, se há uma indicação para algum desses níveis, ela é mais eficiente?
em qualquer um dos níveis a microfisioterapia é indicada. É diferente, a visão da microfisioterapia é um pouquinho diferente dessa visão que você colocou. Para a microfisioterapia, a depressão está muito ligada a conflitos da pessoa com os pais. Porque nós somos 50% da mãe e 50% do pai. Se eu tenho um conflito com algum dos dois ou com os dois, eu rejeito uma parte de mim. Eu rejeito um 50% que é meu. E não tem como eu ficar com autoestima alta se eu tenho um conflito com um dos dois. Se eu tenho um conflito com um 50% que é meu. E nesse caso que você identifica um conflito de 50%, no caso de ou pai ou mãe, como é que a microfisioterapia auxilia, obviamente, como você vai fazer umas operações tácteis, como você mesmo diz, mas como é que isso se repercute, como é que isso resulta numa resolução desse conflito, numa melhora desse relacionamento quando é possível? Se for o caso de pai e mãe falecidos, a coisa complica um pouco mais. Como é que é esse desdobrar, Sérgio? Com a mudança de percepção, que é o que mais ocorre na microfisioterapia, que é quando a gente dá informação verbal para a pessoa e ela identifica que aquela situação de briga com o pai, de angústia com relação ao pai, ela vê que aquilo ali é ruim e ela começa a mudar a percepção dela diante do pai ou da mãe, daquele 50%, e aí ela começa a se curar da depressão. As pessoas estão curtindo aqui o Giba Riso ou Palhaço Osório, que continua mandando as perguntas dele bem inteligentes. A Gabriela de Mello, o Laszlo, a Atila Naduvari, a Ivanete Mariana e a Milene. E também a Ilane Juraciara. As pessoas estão curtindo o nosso programa, estão participando. No chat você pode enviar perguntas diretamente para o Sérgio Bastos, que é meu entrevistado de hoje no Salutes e que está tratando sobre microfisioterapia. A pergunta filosófica que não quer calar do Osório. Lá veio. Tá pronto? Lá veio. Lá veio. Eu acho que não, viu, Osório? Porque você já é tão belo que desce do Olimpo, né, para nos alegrar aqui. Mas a pergunta dele é: a microfisioterapia pode ajudar na beleza dele? Eu acho que é melhor procurar um cirurgião plástico. Que nesse caso a situação é bastante complicada, é isso que você quis dizer, não? Não conheço, né? Pela pergunta. A questão do sistema imunológico é bastante controversa e é cada vez mais que eu estudo tanto a medicina quântica quanto a biofísica e a biomedicina alemã, a questão dos hertz, as questões das reações orgânicas, elas têm alguns pontos que me deixam bastante incomodado. Nem sempre é importante você estimular sempre só o sistema imunológico como se fosse um grande exército de defesa. A gente estando bem emocionalmente, bem sob o ponto de vista emocional, mental, espiritual até, você nem precisa de tanto um exército para o sistema imunológico, que não vai ser deprimido tão facilmente. Nesses casos, como é que a microfisioterapia entende essa questão do sistema imunológico e das agressões patógenas? Com relação ao sistema imunológico, tem muito... aquelas pessoas que têm um sistema imunológico debilitado, você pode ver que são aquelas pessoas que têm muitos pensamentos negativos. E, como eu falei, através da microfisioterapia a gente muda essa percepção. Para você ter uma ideia como que esses pensamentos negativos são ruins, foi feita uma pesquisa em 2003 nos Estados Unidos, ela foi repetida o ano passado, com 100 pessoas, foi medido IgG e IgA, né, imunoglobulina A e imunoglobulina B. E colocaram essas pessoas na frente de uma TV
E na frente dessa TV, algumas pessoas recebiam somente palavras ruins e outras somente palavras boas. As pessoas que... Isso foi durante 10 minutos. As pessoas que tinham esse pensamento, essas frases ruins, essas palavras ruins colocadas na TV, viu que o sistema imunológico delas debilitava durante 6 horas. Ele demorava 6 horas para voltar ao que estava antes. Nossa, muita coisa, né? E aí eles viram que eles tiravam essas pessoas e ficavam durante 6 horas medindo a imunoglobulina até ela normalizar. E aí, através da microfisioterapia, a gente muda essa percepção novamente. Mas como é que muda? Nesses cursos que a gente tem feito sobre a medicina quântica e na biomedicina alemã, a gente sabe que existe, até o Emoto vai virar aqui, o cientista japonês que faz sobre aqueles estudos da vibração da água, sobre a forma da água de acordo com a palavra, com o pensamento, com a intenção, com a emoção. Ele comprova, congelando a água com determinados tipos de informação e sabendo que nosso corpo praticamente é 70% líquido, a gente sabe que isso obviamente muda toda a estrutura bioquímica a partir da forma, inclusive. Como é que o microfisioterapeuta pode mudar uma informação bioquímica por intermédio do toque, Sérgio? A gente trabalha em nível do inconsciente. Do inconsciente. Através os estímulos táteis e o estímulo verbal. Aí entra mais o estímulo verbal. A gente trabalha em cima do nível do inconsciente. O inconsciente vai mudar essa percepção da pessoa. É um comando. Isso, seria um comando. Que é o que eu utilizo. O outro curso que eu fiz, que é do Psyche, que é onde eu trabalho muito mais essa questão do inconsciente. Né? Trabalhar as crenças limitantes que vão gerar aquela alteração de percepção. Por isso, mais que eu fui atrás do Psyche. Que nós vamos falar um pouco do Psyche. Daqui a pouco, inclusive, vamos ensinar uma técnica, né, uma técnica prática, objetiva aos nossos teleinternautas. Nós estamos com o trabalho da Kelly Umezaki e da Carol Batista, a quem eu pergunto se faremos um intervalo no programa de hoje ou poderemos seguir direto. Esqueci de perguntar antes da gente começar o programa, e eu pergunto às duas simpáticas mocinhas que são responsáveis pela técnica de hoje, que estão na mesa de edição e na produção, para que me avisem aqui, por gentileza. A microfisioterapia causa uma ação direta no sintoma, como um remédio de emergência. Se uma pessoa recebe uma informação, passando por um luto, teve um trauma recente, como é que a microfisioterapia pode atuar como bombeiro, Sérgio? Ela não trabalha diretamente sobre o sintoma. Trabalha diretamente? Não trabalha diretamente sobre o sintoma. Como eu falei, a gente vai buscar a memória que causou aquele sintoma. Né? É o mesmo princípio da homeopatia, né? Que é trabalhar em si. Você pegar o agressor e mostrar para o corpo aquele mesmo agressor. Mas não trabalhar em cima do sintoma que aquele agressor gerou. Né? Não vou trabalhar sobre a consequência daquele agressor, eu vou trabalhar sobre a causa daquele agressor. É como as grandes técnicas modernas da física quântica, da saúde quântica, da própria acupuntura tradicional, não a moderna. Né? Essa é a nossa briga com as acupunturas que se trabalham nos hospitais hoje, né? Se alopatizou a acupuntura, ao invés de não atuar como a acupuntura tradicional, que é a que eu trabalho. Se ocidentalizou. Eu acho mais alopatizou, né? Que é pior até do que ocidentalizar, porque de uma certa forma, se ocidentalizar a acupuntura, tem a acupuntura na própria França, obviamente, que foi a porta de entrada da acupuntura tradicional para o Ocidente, por intermédio de Sully de Morin, que era o embaixador da França em Xangai, né, no final do século, 2 séculos atrás, e ele que acabou trazendo a acupuntura para o mundo ocidental. Ele trouxe, da verdade, a acupuntura tradicional da escola da qual eu sigo,
com muita honra, né, com muita alegria, mas aí acabou-se... hoje na própria China se faz uma acupuntura sintomatológica, né? O SUS da China hoje procura retirar o sintoma e não tratar o indivíduo como nós aprendemos na acupuntura e na medicina tradicional. Mais uma do Osório. Termina porque veio mais uma do Osório. É só uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Nós que trabalhamos com tratamentos quânticos, tanto a acupuntura, a própria microfisioterapia, a terapia por bioinformação, não somos contra medicamento. É opinião minha e também de outras pessoas, colegas micro. Uhum. Medicamento tem que ser dado no momento certo. Ela está com crise asmática, está fechando o glote. Corticoide em cima do cara, vamos abrir essa glote. Uhum. Mas aí, buscar o que é que causou aquela asma. O cara saiu da crise, tá? Então vamos procurar agora aonde que está a causa daquela asma. Por isso que é nosso trabalho, né, Sérgio, sobretudo o nosso trabalho, o meu, quanto o seu e quanto de outros colegas que trabalham na mesma linha, nosso trabalho é muito mais preventivo que curativo, embora a acupuntura, como a microfisioterapia, como a própria homeopatia, os florais alquímicos e os florais quânticos também, podem atuar na emergência também. É óbvio, concordo plenamente com o que você disse, não somos contra a alopatia, em determinados momentos ela é importante, absolutamente importante. Um polifraturado tem que tomar antibiótico, né? Não tem, ou com fratura exposta, não vai querer colocar agulhinha ou fazer microfisioterapia numa pessoa que tem uma fratura exposta nesse momento, né? É óbvio, tudo tem o seu peso e sua medida. É o jeito de encarar a saúde, o jeito de encarar a patologia, a doença, sempre como um inimigo, né? Quando eu falo do sistema imunológico, eu coloco muito nas minhas palestras sobre a questão de encarar a sintomatologia da doença, sobretudo nos primeiros momentos, como um sinal de alerta de que algo não vai bem. Se você não retirar esse algo que não vai bem ou modificar o comportamento, a tendência é agravar e tornar crônica. Essa questão da depressão que eu trato nessa palestra, que eu acho muito interessante, quer dizer, a pessoa está vivendo uma situação absolutamente ruim, deprime porque ela precisa modificar-se, e modificar as coisas objetivas, ela não se modifica, toma antidepressivo, fica rindo o tempo todo, precisa tomar remédio para dormir, e está rindo e a vida dela está uma caca e as coisas começam, né, cada vez piorar mais. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve e é uma questão de observação, né, de como é que eu trato esse problema. Terapias complementares entra na sala e fala o seguinte: realizou o curso básico de Seikei e lá encontrei alguns fisioterapeutas que praticavam microfisioterapia. A pergunta dele é: esta procura denota alguma limitação da microfisioterapia, que a princípio seria complementada pelo Seikei? Não é uma limitação. Como a microfisioterapia ela trabalha em nível inconsciente, quando eu trabalhava com a microfisioterapia, eu via que faltava algum tipo de informação. Eu vi que algumas pessoas tinham a melhora, mas elas demoravam um pouco a mais para melhorar. E aí eu fui atrás do Seikei. Que dá um plus, que dá um ritmo, isso, me dá uma acelerada a mais. É uma ferramenta a mais. É o que um professor meu ele sempre falava assim, que a gente tem que ter uma caixa de ferramenta lotada de coisa. Uhum. Porque não é só a microfisioterapia que vai resolver, não é só a acupuntura que vai resolver, não é só o floral que vai resolver. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter essa caixa de ferramentas lotada de coisa, para eu poder usar tudo. Eu não sou microfisioterapeuta, eu não sou facilitador disso aqui. Em primeiro lugar, eu sou fisioterapeuta. Então eu vou usar todas as técnicas da fisioterapia para o bem-estar daquele paciente. É a serviço do paciente que eu fui atrás. Eu concordo plenamente com o que você está falando, sobretudo eu faço um paralelo com o meu trabalho, no sentido de que eu atuo com a acupuntura, que é uma técnica mãe, por intermédio dos meios de diagnósticos
dos 5 elementos, da escola Yin e Yang, da escola de geração e de repressão dos 5 elementos e do diagnóstico por intermédio da pulsologia, por exemplo, eu tenho um retrato muito importante, E um eu retrato acho fantástico. um retrato bastante complexo, né, do paciente, e eu posso fazer uma anamnese por intermédio dos florais alquímicos, em que eu vejo os 4 elementos, mais as 3 substâncias, sulfur, mercúrio e sal, que na acupuntura eu vejo como meridiano do triplo reaquecedor, os 3 fogões, que são essas 3 substâncias, mas eu faço uma anamnese com floral alquímico e posso fazer o floral alquímico para aquela pessoa para drenagem desses 4 elementos, para tratar traumas, por exemplo, e posso também complementar com os remédios quânticos, que aí sim trabalha organicamente, pode trabalhar fisiologicamente, quanticamente, para que dê a informação da cura, para que a pessoa também se cure. A pergunta... É tudo complemento. Um né? complemento. Um complementa ao outro. Não tem uma técnica que é soberana à outra, é tudo complemento. Não, e eu tenho certeza que o Sérgio, que a acupuntura pode ajudar muito a microfisioterapia pode ajudar muito a acupuntura, e sempre visando o bem-estar do paciente, né? Eu trabalho com acupunturistas, eu trabalho com o Dr. Vulto Kwan, que ele tem mandado pacientes para mim, que ele vê que não evolui com a acupuntura, e é a mesma coisa, eu vejo que o paciente ele demora para evoluir com a mica, eu mando para a acupuntura, eu mando para ele. Mas mesmo, eu não sei qual é a sua opinião, mas mesmo não é que a questão só de andar com um só tratamento ou para acelerar. Sim. Eles podem se complementar e fazer benefícios diferentes para que esse ser se integre com mais rapidez ou com naturezas, né, de técnicas que podem ajudar melhor ou acelerar coisas, enfim, eu acho que elas se complementam, né? É como eu disse, a gente tem que estar a serviço do paciente. Sim. É servir a ele. Eu falei terapias complementares aqui, ó, o nosso Odair Capelosa, que é um colega terapeuta que esteve lá inclusive ontem, nós estivemos juntos na aula ali sobre saúde quântica aqui em São Paulo. Agradeço sua participação, Odair, que já fez uma próxima pergunta, mas antes disso vamos fazer um pequeno intervalo para sorrir um pouquinho com as perguntas do Dr. Osório. Ele falou, como ele fala difícil, quem é o seu Olimpo? O seu Olimpo, Osório. O Olimpo não é um seu, é um lugar onde ficavam os deuses gregos, que pela sua beleza provavelmente você não deve ter acesso. Mas aí ele pergunta o seguinte, ele está assanhado aqui, mandou um beijo às meninas da produção, convidando elas para tomar uma tubaína. E como se não bastasse, ele pergunta para você, Sérgio, se a microfisioterapia pode ajudar a gente a esquecer os 10 foras de todas as mulheres que ele tomou. Não, porque a memória cerebral ela fica, mas pode ser que tira as memórias físicas, mas a memória emocional, a memória do acontecimento, sinto muito, é psicoterapia. Você viu só, Osório, essa é para você, hein? Só com psiquiatra, porque a psicologia só acho que talvez não te ajude, viu, querido Osório? Bom, ele concorda, o Dair Capelosa concorda com o que você falou sobre o Seiki. A gente vai ensinar uma técnica ainda hoje, antes do final do programa, para uma rápida meditação. Quanto tempo você precisa para isso? Rápido. 1 minuto, 2 minutos. A pergunta do Dair, a segunda é o seguinte: na cinesiologia aplicada é possível levantar um tipo de determinado remédio para um paciente? Não só um remédio, mas também uma correção de alimentos, viu, Dair? A correção de sulfur, sal e mercúrios também. E aí ele pergunta o seguinte: se a microfisioterapia, como na cinesiologia aplicada, tem alguma forma de você confirmar uma medicação que o paciente está tomando ou deveria se modificar tal tratamento? Tem uma forma sim, até se as pessoas quiserem testar depois. Se você pegar as 2 asas da esfenoide, você está em contato sobre a sua hipófise. A hipófise é a principal glândula do corpo, é onde é onde se recebe a maior quantidade de informações no corpo, tanto químico, verbal, seja ele qual for. E aí o que você faz? Você pega
as duas esfenoides com uma mão e com a outra mão você coloca sua mão sobre o umbigo. E por que no umbigo? O umbigo é o intestino primitivo, ele começou no umbigo e aí depois ele foi expandido, se formando os outros órgãos digestivos. Você fizer esse teste fazendo aproximação da esfenoide e do umbigo, e você coloca um medicamento, né, entre essa região, se ficar rígido, é porque aquele medicamento, por algum motivo, não quer dizer que seja a química do medicamento, pode ser o laboratório que produziu, a forma como foi manipulado o medicamento. Por algum motivo, aquele medicamento não está sendo totalmente indicado para aquela pessoa. Aonde fica rígido e como? Como é que a pessoa pode perceber isso? Você pode testar sem o medicamento, você faz o teste, você faz uma pressão. Uma pressão na região do umbigo. Na região do umbigo. Tá, com a mão na esfenoide. Com a mão na esfenoide. Tem que pegar as duas. As duas juntas. E aí você testa. Você vê sem o medicamento. Você coloca o medicamento, ou não precisa ser o medicamento. Você pode colocar o nome do medicamento entre essas duas regiões. E isso é auto-aplicável? Isso é auto-aplicável. Você está testando. Alguém pode fazer isso? Você mesmo, foi lá, está num self-service, viu aquele monte de comida, está com a dúvida se aquela comida vai te fazer bem. Você testa, você não olha para o nada, faz o teste. Depois você olha para a comida e testa. Se ficar rígido, é porque aquela comida para você não vai fazer bem. E a mesma coisa para o medicamento. Você coloca o medicamento entre as duas regiões e testa, e você vai ter essa confirmação se o medicamento faz bem ou não. O Odair Capelosa falou, beleza, como ele mesmo sempre diz, o corpo sabe tudo. Quem sabe o melhor do corpo, senão ele que construiu a si mesmo a partir da divisão da primeira célula, diz ele. Obviamente com razão. A Gabriela Mello também está no chat, está falando boa tarde, Gabriela, seja muito bem-vinda. Ela diz que é muito interessante esse teste e nem imaginava que isso era possível. Pois é, Gabriela, a gente está aqui e a gente está percebendo e falando com respeito entre colegas das mais variadas linhas de trabalho sobre microfisioterapia, sobre acupuntura, a integração dos elementos, a leitura, métodos de tratamento, com maior respeito e consideração, reconhecendo que cada uma das nossas técnicas visa o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde do paciente. Diante disso, nós vemos com muita preocupação, tristeza e chateação a aprovação do projeto de ato médico que visa a exclusividade da abordagem da saúde, da qualidade de vida para a categoria dos médicos. Nós somos favoráveis à aprovação, ao registro do ato médico que estabelece as atividades do médico, algumas privativas, outras nem tanto privativas. O que a gente acha muito retrocesso, como o Dr. Evaldo Martins Leite falou aqui, primeiro em relação à exclusividade da acupuntura aos médicos, aos colegas médicos, isso vai acabar de fazer um retrocesso, é uma tragédia, segundo as palavras do Dr. Evaldo Martins Leite, na qual eu concordo plenamente, que nós ensinamos acupuntura para médicos aqui no Brasil, que até 85 era charlatanismo. A acupuntura até 1985 para os conselhos até 95. A acupuntura foi reconhecida como especialidade dos fisioterapeutas em 85. Pelos médicos foi em 95. Até 95 a acupuntura aos conselhos de medicina era charlatanismo. E agora está virando especialidade, já virou especialidade, e agora eles querem que virem exclusividade, que é uma tragédia para o país. E esta visão unilateral e apenas corporativista, que não visa em nenhum momento a qualidade de vida e a saúde pública, sobretudo a dos pacientes, a gente vê com bastante preocupação. Sobretudo é aprovada nessa comoção social em que a juventude está despertando, querendo dignidade, justiça. Não são 20 cents, como eu escrevi. Os 20 cents
é uma balela, é a gota d'água. Nós queremos, como eu assino os 5 pedidos dos jovens brasileiros que querem não a PEC 37, né? 37 e a 33. E a 33, não fazer um levantamento da construção dos nossos estádios, que foram absurdamente supervalorizados, que dá para reconstruir. Sarajevo vai custar 23 bilhões para ser corrigido, e aqui a gente gasta 28 para construir estádios, enquanto nossos velhinhos estão morrendo nos hospitais. Não há hospitais, os médicos são mal pagos, faltam equipamentos, faltam medicamentos, falta tudo. Como diz eu no Facebook que eu vi esses dias, né, que a gente quer hospital, transporte público e segurança padrão FIFA, né? A gente tem que ter isso. Não só segurança, hospital e escola, sobretudo. Escolas. Professores bem pagos, os professores ganham misérias. Os deputados aumentaram seus salários, o governador aumentou o seu salário agora há pouco. É um absurdo o que está se vivendo aqui. Eu, particularmente, fiquei muito excitado, muito contente com esses atos absolutamente que não vandalismo e não violentos, mas ir para a rua sim, né? Porque o chefe do Senado foi eleito com 1,5 milhão de assinaturas pedindo a sua renúncia, e ainda ele assume tirando o sarro achando que nós somos palhaços. De palhaço chega o Osório, que está aqui e que ajuda muito a gente, com muita gratidão. Falando nisso, ele concorda plenamente. O Osório, e ele fala assim: nossa, acabei de fazer o teste, descobri que posso comer tudo. Pode, né? Vai nessa, Osório, vai nessa. A Gabriela fala: com certeza isso é uma tragédia, tenho certeza que muitos acupunturistas tratam com muito mais profundidade os problemas, não só físicos, como emocionais das pessoas, que é o meu caso. Gabriela, porque fiz psicopatologia como especialização e gosto de tratar questões emocionais por intermédio de agulhas. Para as entidades viscerais, que será o tema da nossa palestra de quinta-feira, em que você estará presente, Gabriela, para engrandecer o nosso evento. Do que muitos médicos que estudam durante anos e nem sequer procuram saber ao certo o que levou a pessoa a ter determinada doença ou problema psíquico. Gabriela, nós somos amigos dos médicos. Os médicos, eu aprendo muito com eles são amigos do programa. O que a gente não pode concordar é com algumas entidades médicas que, com interesses corporativistas, estão dando passos atrás. Virá um retrocesso da saúde brasileira. O ato médico, se for sancionado pela presidenta, será um retrocesso da saúde brasileira. Vai virar um caos. Na França, o Dr. Evaldo falou que alguns anos atrás eles chegaram a proibir os não médicos a não fazer acupuntura. 2 meses depois eles voltaram atrás. Inclusive, as pessoas iam para a Itália, para a Inglaterra, para outros países, porque a acupuntura decaiu muito. Eu espero que o nosso país, diante de tantos problemas, não tenha que passar por mais esse dissabor. Infelizmente, duvido que a nossa presidenta vete ou não sancione esse projeto. Eu acredito que ela vai vetar alguns artigos. Que é uma abrangência tão grande, né? Você não pode... objeto perfurante. A agulha é perfurante ou não é perfurante? Se for perfurante, o médico vai dar injeção, vai colher sangue nos laboratórios e nos hospitais? Eu vi uma reportagem que foi feita na TV Record com o Eduardo Brasil, e a frase dele foi ótima, que se o ato médico for aprovado, o Roger Abdelmanci vai ter que ser solto, né? Porque ele só cometeu o ato médico. Quem? O Roger Abdelmanci. Uhum. Ele só cometeu o ato médico, porque está no ato médico que o médico é o único que pode introduzir materiais nas pessoas. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, César. Sempre passa muito rápido aqui, né? A Milene está me corrigindo aqui, eu estou colocando inclusive no chat, as pessoas que tiverem interesse em participar do segundo congresso latino-americano sobre medicina quântica, promovido pela Physioquantic. O e-mail é spm@physioquantic.com.br. Tem um telefone aqui em São Paulo, 2649-2845.
repetindo 11 2649 2845, e tem um celular que a Milene acabou de passar, 998 182 844, repetindo 998 182 844. Dá para explicar em um minuto essa técnica? Dá. Senão o Arthur já abriu a porta e daqui a pouco ele entra ligando o aspirador aqui e põe a gente para fora. Ok. Um minuto. O exercício é o seguinte: as pessoas vão se sentar de uma forma calma e vão fechar os olhos. Enquanto você está com os olhos fechados, você vai relaxar o seu rosto e os seus ombros e pensar na situação ruim que ocorreu com você recentemente. E conforme você pensa nisso, vão vir sentimentos ruins. Você anota todos esses sentimentos e após isso você abre os olhos e você vai repetir uma frase que minha querida alma. Você coloca o sentimento logo depois, a situação e no final acabou. Você coloca assim, por exemplo, você pensou numa situação de uma briga com o chefe e que você ficou irritado, ficou com raiva. Você vai falar, minha querida alma, o sentimento de raiva que eu senti pela briga do meu chefe acabou. E aí você já está fazendo a reprogramação do seu inconsciente. Agradeço muito a participação do Sérgio Bastos, com certeza ele voltará em outro momento aqui. Eu quero agradecer também a participação do chat e também as pessoas que curtiram, não vou nomear a todos porque estouramos o nosso horário. Segunda-feira, às 16 horas, seus contatos, telefone, Sérgio, para encerrar. Meus contatos são... o telefone do consultório é 4113-7706. 4113-07-7706. E o e-mail, o site, que através do site vocês podem entrar em contato comigo e também com minha noiva, que é www.microfisiosp.com.br. Agradeço a atenção de todos, uma boa semana, até a próxima segunda-feira, 16 horas, aqui no site altv.com.br. Agradeço a participação e convido a todos para quando estarem aqui com a gente na próxima segunda. Muito obrigado.